Olá, Central do Enem, todos a caminho do sucesso. Aqui é a Elaine Leite para mais uma aula de linguagens, códigos e suas tecnologias com componente curricular em artes. Então, hoje a gente vai ver mais um assunto, né, do nosso conteúdo programático. Hoje nós iremos ver o pop art, né, que vai ser uma das artes produzidas nos Estados Unidos e na Inglaterra e que vai ter uma repercussão muito grande aqui no Brasil, principalmente com o nosso querido artista Romero Brito, né? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse movimento? Bom, pop art, né, movimento artístico que surgiu lá em meio à década de 50, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, né, e se iniciou primeiramente na Inglaterra, depois se estendeu aos Estados Unidos e depois ganhou o mundo, né? Mas ela foi uma forma de expressão que ela quis dar a retomada à expressão figurativa. O que isso significa? Bom, as produções artísticas anteriores, elas estavam muito presas ao abstracionismo, né? O neoplasticismo, o concretismo, aí a gente vê também o suprematismo, que são representações de arte que não representam nada ligado a paisagens, pessoas, né? Não é a imagem figurativa, e sim abstrata. Então, numa maneira de trazer o figurativismo novamente para as obras de arte, né, o pop art surge, né, de uma maneira bem especial, porque ela vai trabalhar uma arte popular. O que isso quer dizer? Quando ele se opõe ao expressionismo abstrato, quando ele se opõe ao abstrato, né, e traz o figurativo, ele quer revitalizar novamente a imagem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar recursos da cultura popular, tá? Para poder fazer com que o observador tenha uma atenção especial a essas produções. É interessante porque o termo de arte popular é uma abreviação, né? O pop art é uma abreviação da arte popular e ela foi criada pelo inglês Lawrence Allen. Então, a gente verifica que esses artistas, né, os artistas que optaram em trabalhar pelo pop art, trabalhavam o seu desenho, trabalhavam a sua imagem, né, principalmente com elementos da publicidade, né, por exemplo, imagens ou letreiros que apareciam, né, em publicidades, histórias em quadrinhos, desenhos em revistas, fotografias, né, latas de refrigerante, embalagens de alimentos. Então, toda vez que a publicidade ela traz esses elementos, né, da publicidade, de revistas, né, com desenhos, com formas, com cores que nos chamam a atenção, isso vai ser o maior suporte, né? Esse vai ser o combustível dos artistas do pop art. A exemplo disso, né? Olhem para cá para essa imagem, né? O carro, né? De Roy Lichester. Então, a gente já começa a perceber que aquela pintura de paisagens que a gente via antes, ou até mesmo do processo abstrato, isso já não acontece mais. Podem prestar atenção que agora a gente está vendo ser construída a imagem, né, da pintura com elementos das histórias em quadrinhos, né, com cores mais fortes, com desenhos mesmo que nos lembram os HQs. Características, tá? Aproximação da arte com a vida cotidiana, né? A arte vai estar muito mais presente no cotidiano. Utilização de cores intensas e vibrantes, como eu acabei de mostrar para vocês na outra imagem. Inspiração da cultura de massa, né? O que se mais consome em relação à publicidade, pode ser imagem, pode ser propaganda, tá? Imitação da estética industrial, já tinha dito para vocês. Reprodução em série do mesmo tema. Olhem os rostinhos aí da Marilyn Monroe sendo repetidos de forma, né, colorida e também em preto e branco. O uso da imagem de celebridades, né, inspiração no universo das histórias em quadrinhos. Então, um dos principais artistas, né, desse movimento vai ser Andy Warhol. É ele que vai pintar imagens da Marilyn Monroe, do Elvis Presley, né, da Coca-Cola e, é claro, das sopas Campbell, que foram, assim, ícone, né, da cultura pop da década de 50, 60, 70 nos Estados Unidos. E a gente vê também a imagem do próprio Elvis Presley.
Outros dois grandes artistas desse movimento foi Roy Chester, que foi ele que criou essas imagens, né, com características dos HQs, que são as histórias em quadrinhos, e Jasper Jones, que ele brinca muito com cores, principalmente relacionadas à bandeira americana. Tá? Nesse caso aqui, o alvo, né, com 4 cabeças, a gente percebe aqui uma brincadeira que ele faz com a imagem. Mas uma das características mais importantes, né, do pop art vai ser realmente utilizar os elementos expressivos da publicidade, da propaganda, das revistas, dos quadrinhos, para poder compor o trabalho dos artistas. E é claro, mais uma vez, o pop art ele vai deixar o artista muito mais próximo da sociedade, porque ele vai utilizar de forma mais clara e muito mais intensa elementos de cultura de massa. Ok, meus amores, deixo vocês agora com bocas coloridas inspiradas no pop art. Espero que vocês tenham entendido e vou esperar vocês na nossa próxima aula, ok? Bom, então,